A ideia de aumentar nossa própria inteligência parece saída de um filme de ficção científica. Por séculos, nós buscamos formas de expandir nossas capacidades mentais através da educação, da leitura e de exercícios. Mas hoje, com o avanço impressionante da neurociência e da tecnologia, estamos diante de uma possibilidade que antes era impensável. Estamos falando dos implantes cerebrais. Dispositivos minúsculos, projetados para interagir diretamente com nossos neurônios, prometem não apenas tratar doenças, mas também aprimorar nossas funções cognitivas. É uma nova fronteira que se abre para a humanidade, cheia de promessas e também de muitas perguntas importantes que precisamos fazer. Imagine poder aprender um novo idioma em questão de dias, ou resolver problemas matemáticos complexos com uma velocidade espantosa. Essa é a promessa central por trás do conceito de aumento de inteligência, através de implantes. A neurociência tem nos mostrado, nas últimas décadas, como o cérebro funciona em um nível muito detalhado. Entendemos melhor as redes neurais responsáveis pela memória, pelo raciocínio e pela criatividade. Com esse conhecimento, engenheiros e cientistas começaram a desenvolver tecnologias capazes de conversar com essas redes. A ideia não é substituir o cérebro humano, mas sim criar uma ponte entre ele e o poder computacional, ampliando o que já somos capazes de fazer. Essa jornada começou no campo da medicina. Os primeiros implantes foram criados para ajudar pessoas com condições neurológicas graves. Pense nos implantes cocleares, que devolveram a audição a milhares de pessoas, ou na estimulação cerebral profunda, que ajuda a controlar os tremores da doença de Parkinson. Esses sucessos abriram caminho para uma ambição ainda maior. Se podemos usar a tecnologia para reparar funções cerebrais perdidas, por que não poderíamos usá-la para melhorar as funções que já temos? É um passo lógico, mas que nos leva a um território completamente novo, onde a tecnologia se funde com a nossa própria biologia de uma forma íntima e profunda. O debate sobre o aprimoramento humano não é novo, mas os implantes cerebrais o trazem para a realidade de uma maneira muito concreta. A questão deixa de ser filosófica e passa a ser prática. Empresas de tecnologia em todo o mundo já estão investindo bilhões no desenvolvimento desses dispositivos. Elas vislumbram um futuro onde a comunicação poderá ser feita diretamente de cérebro para cérebro, ou onde o acesso à informação da internet será instantâneo, como um pensamento. Este é o cenário que se desenha no horizonte, um futuro que nos desafia a pensar sobre o que significa ser humano e quais são os limites que estamos dispostos a cruzar em busca de mais conhecimento e capacidade. Para entender como um implante cerebral pode aumentar a inteligência, primeiro precisamos compreender seu funcionamento básico. O nosso cérebro é uma rede complexa de bilhões de células nervosas, os neurônios, que se comunicam através de pequenos sinais elétricos. Um implante cerebral, em sua essência, é um dispositivo eletrônico projetado para ler e, em alguns casos, escrever esses sinais. Ele é composto por uma matriz de eletrodos extremamente finos, mais finos que um fio de cabelo, que são inseridos com precisão cirúrgica em áreas específicas do cérebro. A localização depende do objetivo. Para melhorar a memória, o implante pode ser colocado no hipocampo, para aprimorar o raciocínio, no córtex pré-frontal. Uma vez implantado, o dispositivo começa a escutar a atividade elétrica dos neurônios ao seu redor. Ele decodifica os padrões de disparo que correspondem a pensamentos, intenções ou memórias. Essa informação é então processada por um pequeno computador, que pode estar dentro do próprio implante ou conectado a ele externamente. A partir dessa leitura, a mágica acontece. O implante pode enviar seus próprios pulsos elétricos de volta para o cérebro, estimulando ou inibindo a atividade de certos grupos de neurônios. Essa estimulação direcionada é a chave para o aprimoramento cognitivo.
Ela pode fortalecer as conexões neurais associadas ao aprendizado ou ajudar a formar novas memórias de maneira mais eficiente. Os ganhos cognitivos observados nos primeiros estudos são promissores, embora ainda em estágios iniciais. Em testes com animais, e mais recentemente com humanos, implantes conseguiram melhorar a capacidade de memorização e a velocidade de tomada de decisão. Por exemplo, ao identificar o padrão neural de uma memória sendo formada corretamente, o implante pode reforçar esse padrão com uma leve estimulação, tornando a memória mais forte e duradoura. Da mesma forma, ele poderia ajudar a filtrar distrações, permitindo que o cérebro se concentre com mais intensidade em uma única tarefa, o que levaria a um aumento significativo na produtividade e na capacidade de resolver problemas complexos. É importante entender que esse processo não é como instalar um software em um computador. O cérebro é um órgão vivo e adaptável. A interação com o implante é um diálogo constante. O dispositivo aprende com os padrões do cérebro, e o cérebro, por sua vez, se adapta à presença e aos estímulos do implante. Essa neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, é fundamental para o sucesso da tecnologia. O objetivo final é criar uma simbiose, uma parceria, em que o implante se torna uma extensão natural do cérebro, trabalhando em harmonia com ele para expandir suas capacidades inatas de uma forma que nunca imaginamos ser possível. A teoria por trás dos implantes cerebrais é fascinante, mas são os experimentos reais que nos mostram o verdadeiro potencial dessa tecnologia. Em laboratórios e centros de pesquisa ao redor do mundo, cientistas estão conduzindo estudos pioneiros com voluntários humanos. Um dos exemplos mais notáveis vem de pesquisas financiadas pela DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos. Em um desses projetos, pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia desenvolveram um implante de memória que demonstrou a capacidade de melhorar o desempenho em testes de memória de curto prazo em até 30%. Os voluntários, que já tinham eletrodos implantados para tratar epilepsia, participaram de jogos de memória, enquanto o dispositivo registrava e estimulava seus cérebros. Nesses testes, a inteligência artificial, ou IA, desempenha um papel crucial. A IA é usada para analisar a vasta quantidade de dados gerados pelos eletrodos em tempo real. Ela aprende a identificar os padrões neurais específicos de cada indivíduo, que correspondem a um processo de codificação de memória bem-sucedido. Quando o sistema de IA detecta que o cérebro está com dificuldades para formar uma nova memória, ele instrui o implante a fornecer um pulso de estimulação preciso para ajudar nesse processo. É uma colaboração em tempo real entre a mente humana e a máquina, onde a IA atua como um tutor personalizado para os nossos próprios neurônios, ajudando-os a funcionar de maneira mais otimizada. Outro campo de pesquisa promissor é o das interfaces cérebro-computador, também conhecidas como BCIs. Empresas como a Neuralink, fundada por Elon Musk, e a Synchron estão na vanguarda desse movimento. A Synchron, por exemplo, já realizou testes em humanos na Austrália e nos Estados Unidos com um implante menos invasivo, inserido através dos vasos sanguíneos. Voluntários com paralisia severa conseguiram usar esse dispositivo para controlar computadores apenas com o pensamento, permitindo-lhes. Media Group, Paralyzed Patient, Using Brain Implant to Operate Laptop, Disabled Person, Controlling Computer with Thought in Clinical Setting, Stock e Distribute Equally. Enviar e-mails, fazer compras online e se comunicar com o mundo. Embora o objetivo inicial seja restaurar a função, a tecnologia subjacente é a mesma que poderia, no futuro, permitir uma comunicação direta e de alta velocidade entre o cérebro e dispositivos digitais. Esses primeiros experimentos
embora limitados a um pequeno número de voluntários e focados principalmente em aplicações médicas, são provas de conceito fundamentais. Eles demonstram que a tecnologia funciona e que a interação segura e eficaz entre eletrônicos e o tecido cerebral é possível. Os resultados, mesmo que modestos, são marcos importantes na estrada para o aprimoramento cognitivo. Cada experimento bem-sucedido nos aproxima de um futuro onde esses dispositivos podem se tornar mais comuns, não apenas para tratar doenças, mas também para oferecer a pessoas saudáveis a opção de expandir os limites de suas próprias mentes, abrindo um novo capítulo na evolução humana. As implicações dos implantes cerebrais para o nosso dia a dia são vastas, especialmente nos campos da educação e do trabalho. Imagine um estudante de medicina que, em vez de passar anos memorizando cada detalhe da anatomia humana, pudesse ter esse conhecimento transferido para sua memória de longo prazo através de um implante. O aprendizado se tornaria um processo muito mais rápido e eficiente. O foco da educação poderia mudar da memorização de fatos para o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da capacidade de usar o conhecimento adquirido para resolver problemas. As salas de aula poderiam se transformar em laboratórios de ideias, onde os alunos, já equipados com a informação fundamental, se dedicariam a aplicá-la de maneiras inovadoras. No ambiente de trabalho, o impacto seria igualmente transformador. Profissionais como engenheiros, arquitetos ou designers poderiam visualizar e manipular modelos tridimensionais complexos diretamente em suas mentes. Um programador poderia escrever código apenas pensando nas funções que deseja criar, aumentando drasticamente a velocidade e a complexidade dos softwares que podem ser desenvolvidos. Equipes poderiam colaborar em projetos de uma forma muito mais integrada, talvez até compartilhando pensamentos e ideias de forma direta, sem a necessidade da comunicação verbal ou escrita. Isso poderia levar a um salto de produtividade e inovação em praticamente todas as indústrias, redefinindo o que significa ser um profissional qualificado. No entanto, essa visão de futuro também traz consigo profundas questões éticas e sociais. Se o acesso a esses implantes de aprimoramento cognitivo for determinado pelo poder aquisitivo, corremos o risco de criar uma nova forma de desigualdade social. Poderíamos ter uma sociedade dividida entre os aprimorados e os não aprimorados, onde aqueles com acesso à tecnologia teriam uma vantagem injusta na educação e no mercado de trabalho. Quem garantiria que essa tecnologia estaria disponível para todos? E como definiríamos o que é um nível normal de inteligência em um mundo onde alguns podem simplesmente comprar mais capacidade cognitiva? Essas são perguntas urgentes que precisam ser debatidas publicamente. Além da desigualdade, há a questão da autonomia e da identidade. Se um implante pode influenciar nossos pensamentos e facilitar nosso aprendizado, onde termina a nossa contribuição e começa a da máquina? Uma grande ideia ou uma solução criativa seria mérito nosso ou do algoritmo que nos auxiliou. A pressão social para usar um implante para se manter competitivo no trabalho poderia se tornar imensa, transformando uma escolha pessoal em uma necessidade. A promessa de um mundo mais eficiente e inteligente precisa ser cuidadosamente equilibrada com a proteção dos nossos valores humanos fundamentais, como a equidade, a liberdade de escolha e a autenticidade do nosso próprio pensamento. Muito antes de pensarmos em usar implantes para ficarmos mais inteligentes, o principal foco dessa tecnologia sempre foi a medicina. E é nesse campo que vemos as promessas mais imediatas e profundas. Para milhões de pessoas que sofrem de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, os implantes cerebrais representam uma nova esperança. Essas doenças atacam o cérebro de formas diferentes, mas ambas levam à perda progressiva de funções vitais. No caso do Alzheimer, a doença destrói as conexões neurais responsáveis pela memória. Um implante poderia, teoricamente,
contornar as áreas danificadas e ajudar a formar ou recuperar memórias, permitindo que os pacientes mantenham sua identidade e conexão com seus entes queridos por mais tempo. Para pacientes com Parkinson, a tecnologia já é uma realidade. A estimulação cerebral profunda, ou DBS na sigla em inglês, é um tratamento estabelecido que usa um implante para enviar impulsos elétricos a áreas específicas do cérebro que controlam o movimento. Isso ajuda a reduzir significativamente os tremores, a rigidez e a lentidão dos movimentos que caracterizam a doença, devolvendo aos pacientes uma qualidade de vida que eles haviam perdido. Os avanços futuros nessa área visam tornar esses sistemas inteligentes. Em vez de fornecer uma estimulação constante, os novos implantes poderiam monitorar a atividade cerebral em tempo real e aplicar os estímulos apenas quando necessário, tornando o tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais. A aplicação médica não para por aí. Pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral ou uma lesão cerebral traumática, muitas vezes perdem a capacidade de falar ou de mover partes do corpo. Interfaces cérebro-computador estão sendo desenvolvidas para ler as intenções motoras diretamente do cérebro e usá-las para controlar membros robóticos ou exoesqueletos. Isso poderia permitir que uma pessoa paralisada voltasse a andar ou a segurar um copo. No campo da saúde mental, implantes estão sendo estudados como uma forma de tratar a depressão severa e o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, que não respondem a outras terapias, regulando os circuitos neurais associados a essas condições. Portanto, enquanto o debate sobre o aprimoramento cognitivo continua, o valor médico dos implantes cerebrais é inegável. Eles oferecem a possibilidade de reparar o que foi quebrado, de restaurar funções que foram perdidas e de aliviar o sofrimento causado por algumas das doenças mais cruéis que afetam o cérebro humano. Essa dimensão terapêutica é o que impulsiona grande parte da pesquisa e do investimento na área. Para muitos cientistas e médicos, o objetivo principal não é criar super-humanos, mas sim usar a tecnologia para devolver à humanidade e à dignidade àqueles que foram afetados por doenças neurológicas, um objetivo nobre e de imenso valor para todos nós. Apesar do enorme potencial, a jornada rumo a um futuro com implantes cerebrais é repleta de riscos e desafios significativos. O primeiro e mais óbvio é o risco cirúrgico. A implantação de um dispositivo diretamente no cérebro é um procedimento altamente invasivo e delicado. Existe o perigo de infecções, hemorragias e danos ao tecido cerebral saudável durante a cirurgia. Mesmo que a operação seja um sucesso, o corpo pode reagir à presença de um objeto estranho, formando tecido cicatricial ao redor dos eletrodos. Isso pode, com o tempo, degradar a qualidade do sinal e a eficácia do implante, exigindo novas cirurgias para substituição ou reparo, cada uma com seus próprios riscos. Além dos riscos físicos, existem os efeitos colaterais neurológicos e psicológicos. O cérebro é um sistema incrivelmente complexo e interconectado. Estimular uma área para melhorar a memória pode, inadvertidamente, afetar outras funções, como as emoções ou a personalidade. Voluntários em estudos de estimulação cerebral profunda, por exemplo, relataram mudanças de humor, impulsividade ou apatia como efeitos colaterais. A ideia de que um dispositivo pode alterar quem somos de uma forma fundamental é profundamente perturbadora. Precisamos de muito mais pesquisa para entender todas as consequências de longo prazo de se intervir diretamente no funcionamento do cérebro. A segurança dos dados é outra preocupação crítica. Um implante cerebral que se conecta à internet ou a outros dispositivos é, por definição, vulnerável a ataques cibernéticos. Imagine um hacker ganhando acesso ao seu implante. Ele poderia roubar suas memórias,
manipular seus pensamentos ou até mesmo causar danos físicos ao sobrecarregar o dispositivo. Esse cenário, conhecido como brain hacking, é um dos maiores pesadelos da era da neurotecnologia. Proteger a privacidade e a segurança dos nossos próprios pensamentos se tornaria um desafio de segurança sem precedentes, exigindo novos protocolos de criptografia e proteção que ainda não existem. Finalmente, há o desafio da durabilidade e da manutenção. A tecnologia avança em um ritmo vertiginoso. Um implante de última geração hoje pode se tornar obsoleto em poucos anos. Isso cria um problema de upgrade. Os usuários precisariam passar por cirurgias repetidas para atualizar seu hardware. E o que aconteceria se a empresa que fabricou o implante falisse? Quem seria responsável pela manutenção e pelo suporte técnico de um dispositivo que está literalmente dentro da sua cabeça? Esses são desafios práticos e logísticos que precisam ser resolvidos antes que os implantes cerebrais possam se tornar uma tecnologia segura e confiável para o uso em larga escala. A tecnologia de implantes cerebrais nos força a confrontar algumas das questões éticas mais difíceis da nossa época. No centro do debate está a pergunta fundamental: até onde devemos ir na busca pelo aprimoramento humano? Se a tecnologia permitir, devemos eliminar completamente as emoções negativas como a tristeza ou a ansiedade? Embora isso possa parecer desejável, essas emoções desempenham um papel importante na experiência humana, sinalizando problemas e nos motivando a mudar. Ao editar nossa própria consciência, corremos o risco de perder parte do que nos torna humanos. Onde traçamos a linha entre o tratamento de uma condição patológica e a busca por um estado de felicidade artificial e permanente? A questão da equidade, como já mencionado, é central. A tecnologia de aprimoramento cognitivo tem o potencial de criar a maior divisão social da história da humanidade. Se apenas os ricos puderem pagar por implantes que os tornem mais inteligentes, mais focados e mais criativos, a lacuna entre os aprimorados e os naturais se tornaria intransponível. Isso poderia levar a uma nova forma de estratificação social, baseada não em riqueza ou classe, mas em capacidade cognitiva. Seria ético permitir que isso acontecesse? Governos e sociedades precisariam criar regulamentações fortes para garantir o acesso justo e evitar a criação de uma subclasse biológica. Outra grande preocupação ética é o consentimento e a autonomia. Um indivíduo que usa um implante para tratar uma depressão severa está tomando suas próprias decisões ou suas escolhas estão sendo influenciadas pelo algoritmo do dispositivo? Se um soldado recebe um implante para aumentar sua agressividade ou diminuir seu medo no campo de batalha, ele ainda é moralmente responsável por suas ações? A tecnologia poderia ser usada por governos ou corporações para controlar populações, suprimir a dissidência ou aumentar a produtividade dos trabalhadores de maneiras coercitivas. Proteger a liberdade de pensamento e a autonomia individual em um mundo com neurotecnologia avançada será um desafio monumental. Por fim, temos que pensar sobre o impacto na nossa identidade. Quem sou eu se partes da minha memória, personalidade e habilidades são mediadas por um dispositivo? A experiência de viver, com suas lutas, aprendizados e crescimento pessoal, poderia ser barateada se pudermos simplesmente instalar uma nova habilidade ou apagar uma memória dolorosa. O debate ético sobre implantes cerebrais não é apenas sobre segurança e equidade, é sobre a alma da nossa espécie. Precisamos ter uma conversa global e inclusiva sobre que tipo de futuro queremos construir, garantindo que a tecnologia sirva aos nossos valores humanos, e não o contrário. Olhando para o futuro, a integração entre o cérebro humano e a inteligência artificial promete levar o conceito de aprimoramento cognitivo a um nível totalmente novo. Não estamos falando apenas de usar a IA para otimizar a estimulação de um implante,
como nos experimentos atuais. Estamos falando de uma fusão muito mais profunda, uma verdadeira simbiose, em que a mente humana e a inteligência artificial trabalham juntas, como uma única unidade cognitiva. Imagine ter um coprocessador de IA conectado diretamente ao seu cérebro, funcionando como uma extensão do seu próprio pensamento, acessível de forma instantânea e intuitiva, sem a necessidade de telas ou comandos de voz. Essa fusão poderia ampliar nossas capacidades de maneiras que hoje mal conseguimos imaginar. Poderíamos ter acesso instantâneo a todo o conhecimento acumulado na internet, não como se estivéssemos pesquisando no Google, mas como se fosse uma memória nossa. Ao encontrar um problema complexo, nossa mente biológica poderia trabalhar em conjunto com o processador de IA, combinando a nossa intuição e criatividade com a velocidade e a capacidade de cálculo da máquina. Isso permitiria a resolução de desafios globais, como a cura de doenças, a crise climática ou a exploração espacial, em uma velocidade e escala sem precedentes na história humana. A comunicação também seria transformada. A linguagem, com todas as suas ambiguidades e limitações, poderia se tornar obsoleta para certas formas de interação. Poderíamos transmitir conceitos, emoções e ideias complexas, diretamente de cérebro para cérebro, em um processo que seria mais parecido com a telepatia. Essa banda larga de comunicação neural poderia permitir níveis de colaboração e empatia que são impossíveis de alcançar hoje. Equipes de cientistas, artistas ou engenheiros poderiam compartilhar um espaço mental unificado, trabalhando em conjunto em um nível de sinergia que hoje pertence à ficção científica. Seria o surgimento de uma forma de inteligência coletiva. Claro, esse futuro de fusão total também amplifica todos os riscos e dilemas éticos que já discutimos. A questão da identidade se torna ainda mais turva. Quem está no comando, o cérebro ou a IA? A vulnerabilidade a ataques cibernéticos se torna existencial, e a divisão entre os que têm acesso a essa fusão e os que não têm se tornaria um abismo. O desenvolvimento dessa tecnologia exigirá uma cautela e uma sabedoria extraordinárias. O objetivo não deve ser simplesmente criar seres mais inteligentes, mas sim garantir que essa nova forma de existência seja benéfica, segura e enriquecedora para a condição humana, preservando nossa autonomia e nossa essência no processo. Chegamos então ao final desta jornada pelo presente e pelo futuro dos implantes cerebrais. Vimos como eles funcionam, exploramos os experimentos que já estão acontecendo e sonhamos com as possibilidades que eles podem abrir na medicina, na educação e no trabalho. Também confrontamos os riscos assustadores e os dilemas éticos profundos que acompanham essa tecnologia revolucionária. A promessa de curar doenças terríveis e de aliviar o sofrimento humano é poderosa e nos enche de esperança. Ao mesmo tempo, a perspectiva de um futuro com desigualdades biológicas e riscos à nossa autonomia e identidade nos enche de preocupação. A tecnologia está avançando, e é provável que, em algum momento de nossas vidas ou na vida de nossos filhos, a opção de usar um implante para aprimorar a mente se torne uma realidade. A decisão não será simples. Não haverá uma resposta única que sirva para todos. Será uma escolha profundamente pessoal, que tocará no âmago do que cada um de nós valoriza sobre a vida, a inteligência e a própria experiência de ser humano. Será uma escolha que dependerá dos nossos valores, medos e esperanças para o futuro. Então, a pergunta final é para você, leitor. Pense em tudo o que discutimos. Pense na promessa de aprender mais rápido, de ser mais criativo, de talvez nunca mais esquecer um rosto ou um nome. Pense também nos riscos, a cirurgia, os efeitos colaterais, a possibilidade de ser hackeado, a pressão para se conformar. Pense no que isso significaria para a sua identidade, para a sua autenticidade.
Se você tivesse a oportunidade, de forma segura e acessível, de instalar um implante cerebral para se tornar mais inteligente, você faria isso? O que você ganharia? E o que você temeria perder? Não há uma resposta certa ou errada. O importante é que comecemos a pensar sobre essas questões agora. Precisamos conversar sobre isso em nossas famílias, em nossas escolas e em nossa sociedade. Precisamos guiar o desenvolvimento dessa tecnologia com sabedoria, ética e um profundo respeito pela complexidade da mente humana. O futuro da inteligência humana pode estar prestes a mudar para sempre, e a escolha sobre como moldar esse futuro pertence a todos nós. A sua reflexão pessoal é o primeiro passo nessa jornada crucial.